Olá, meus amigos, como vocês estão? Passando aqui para desejar um ótimo sábado a todos vocês. Tô meio sumido de fazer stories aqui. Tô passando pra... Tem muita mensagem que eu recebi esses dias de uma galera perguntando sobre muitos assuntos. A enquete que eu fiz do show. Muita gente me perguntando que eu fiz um post ontem sobre um show autoral que a gente fez. Eu vou ver as mensagens aqui direitinho para responder, porque eu percebi que tem muita gente perguntando a mesma coisa, então vou responder. E de qualquer modo é isso. Deixar um ótimo sábado para vocês, desejar que vocês tenham um sábado ótimo também e que seja um lindo sábado ótimo. Então, vamos lá. Eu fiz uma enquete esses dias e aí eu recebi muita mensagem de gente falando assim: o que você acha disso? O que você acha daquilo? Muita gente falando coisas, mas por que você não vai para cidades mais distantes que você nunca foi? Teve muita gente perguntando, mas por que você está falando isso? Está tendo problema de público e tal? E a galera, basicamente eu escrevi a enquete porque dentro do mercado, dentro do ramo, existe uma coisa que é assim: o cara lança um disco e aí ele faz um show daquele disco. Dependendo do sucesso desse disco, ele viaja um ano e meio, 2. Aí ele lança outro disco. Ou ele lança um grupo de singles, que é o que tem acontecido ultimamente, e aí ele muda o show. E aí, por que eu tô falando isso? Porque o tributo chegou num lugar onde hoje a gente compete, né, de forma saudável no mercado de grandes artistas. Sempre foi um sonho meu colocar o show nesse lugar, o tributo nesse lugar. Mas a gente compete com grandes nomes. É só abrir, sei lá, uma casa de show que a gente vai fazer em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. A gente tá lá e na outra semana vai estar alguém grande da música brasileira, às vezes artista internacional. E o projeto, querendo ou não, às vezes eu falo o show, mas quem acompanha sabe, o tributo ao Rei do Pop, o projeto, esse ano, o mês que vem, completam 11 anos. E uma coisa que é unânime, que todo mundo fala nesse mercado é: cara, eu nunca vi um projeto durar tanto tempo com o fluxo de show e público que vocês conquistaram. É um negócio muito fora do mercado. E constantemente a galera questiona, né? O pessoal fala: tá, e como é que você faz? Como é que você pensa? Então, às vezes, a gente nem pensa, mas de tanto perguntarem, a gente passa a pensar. Então, assim, desde que o show nasceu, a gente ainda não entrou num declínio de público, sabe? Não aconteceu da gente chegar num lugar e falar: pessoal, aqui tá caindo o público. Isso não existe ainda, graças a Deus. A gente fez agora alguns shows pelo Sul e a gente pôde visitar algumas cidades pela primeira vez, né? Foi o caso de Foz do Iguaçu, a gente nunca tinha ido lá. Cascavel a gente tinha ido uma vez, numa experiência super pequena em relação ao que a gente teve a última vez. Voltamos em Londrina e Maringá, que a gente é sempre muito bem recebido. Voltamos no Rio de Janeiro, 3.000 pessoas. Então a gente ainda não tem um declínio de público. As pessoas, elas associam às vezes uma dúvida, uma pergunta a um fracasso. Por quê? Não, quanto a isso, não é o caso ainda, graças a Deus. A gente tem show já no fim do mês, agora que já está esgotado, sabe? Show para 1.500 pessoas. Então, é realmente estar um passo à frente, não esperar que aconteça. Sobre o lance de fazer o show em praças que sejam distantes ou praças que a gente nunca foi, existe um dificultador que é o seguinte: eu não quero mais fazer o show de forma que o show seja prejudicado como experiência. Eu entendo que eu montei uma realidade pro show que eu posso adaptar para alguns lugares, mas eu não acho que eu tenho que adaptar de forma que o show seja prejudicado. Eu não quero chegar numa cidade, o pessoal pagar para me ver e ver uma experiência que seja tão inferior a outras cidades que eu vou. E o show é um show independente, é um show que vive da bilheteria. O show só existe porque a galera vai assistir o show. O show nunca teve patrocínio, o show nunca teve nenhuma marca, nem nada, lei do incentivo, nunca tive. Na verdade é uma coisa assim que esse ano mesmo eu tava muito correndo atrás, que eu queria fazer umas coisas especiais para junho. Tá hiper difícil, se você conhecer alguém e quiser me indicar, manda me chamar, vou ficar feliz. Qualquer ajuda é bem-vinda. Mas a realidade é que muita gente, quando vai viajar com o show por aí, isso digo todo tipo de artista, tá? Pequeno, médio, grande, ele tem que adaptar a realidade dele. Então isso dificulta a gente chegar em praças que a gente nunca chegou. E existem coisas assim que são muito engraçadas
que a gente percebe que é uma questão cultural. Graças a Deus eu viajo o Brasil demais e eu vejo quantas pessoas são... elas gostam de limitar o pensamento dos outros. Porque tem produtores que falam, pô, eu queria tanto levar o teu show em tal lugar, mas não acredito, o público lá não é pra isso. Puxa, em tal lugar eu queria porque tem um festival legal, mas o público lá não vai se ligar a música em inglês e Michael, não sei o quê. E aí, cara, a gente às vezes acontece de ser chamado, como a gente foi chamado no começo do ano, pra fazer parte de festivais em cidades que eu nunca tinha ido. Tipo, Cametá, como a gente foi lá no Pará. Enfim, e a gente é recebido bem demais, faz um show legal demais. E aí você fala, todo lugar recebe bem um show bem feito do Michael. Fora isso, tem um lance de mercado internacional, que é um negócio também que tem que ter muito cuidado, muita paciência. Quem me acompanha também sabe, o ano passado a gente fez Estados Unidos, Dubai, Malásia, Singapura, Catar. Esse ano a gente vai fazer Estados Unidos de novo, Portugal, vai ter show no Paraguai, a gente vai fazer... Cara, enfim, tem outros lugares que eu não sei direito. São novos mercados que se abrem para o show, novos mercados que passam a conhecer. É muito legal a gente voltar já para os Estados Unidos para fazer show, já ter mais coisa negociada além do que a gente vai voltar agora. Mas eu tenho sempre que pensar um passo à frente. O tributo chegou nesse lugar e hoje eu sei, eu ouço isso de colegas e eu sei, o show que a gente montou inspira e influencia outras pessoas, tributas ao Michael ou não, nesse mercado. Mas eu tenho que ter um passo à frente, porque vai mudar. E uma outra coisa que às vezes a galera fala, mas às vezes é o setlist. E assim, é muito complicado para quem tá do lado de cá, que tem que montar um show que tem que ser bacana para quem é fã, bacana para quem é muito fã, bacana para quem não é fã, bacana para quem é curioso, bacana para quem não faz ideia do que vai assistir e ainda assim ser comercial. É muito difícil. Eu não consigo imaginar como era pro Michael, que é o dono de tudo, montar um setlist, porque todas essas pessoas que forem no show vão pagar igual para ver, ou vão estar indo para um show que seja gratuito. Essas pessoas, elas vão de forma igual e elas precisam de alguma forma serem respeitadas e serem impactadas de forma igual. Então existe uma coisa que não dá para tirar. O show principal nunca vai ser um show que não vai ter Thriller, Beat It, Billie Jean, Black or White, Smooth Criminal, Jackson 5, Rock With You. Essas músicas que são muito clássicas nunca vão sair. Mas o show nunca foi idêntico. Quem acompanha sabe, a gente começou esse show em 2012 e durante 8 anos praticamente, durante 7 anos, o show foi igual praticamente, que era um show muito inspirado em This Is It. Os primeiros 2, 3 anos o show era muito em cima de This Is It, fielmente aquilo que a gente viu no filme ou informações em escrito. E aí eu passei a incluir Rock With You. Aí depois eu entendi que eu podia dar uma tirada, tirei Jam por um tempo, mas sempre tava lá They Don't Care About Us. Aí eu acrescentei In The Closet. Enfim, um período eu botei Blood at the Dance Floor. Então o show ele seguiu até 2019 basicamente, assim, muito sem mexer. Botei Bad, que não fazia parte. Aí em 2019 introduzi ali Remember como um teste, funcionou muito bem. Veio a pandemia, e aí quando chegou 2020, 2021,